Então vamos dar início. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela live de ontem. Ontem foi incrível, foi muito bacana mesmo. Ingrid está entrando, boa noite Ingrid, tudo bem? Foi muito legal, a gente conseguiu passar algumas informações iniciais aí sobre a nossa jornada empreendedora. Então quem conseguiu aí acompanhar, muito obrigado. Hoje a gente dá o start pro dia 2, né? A gente está começando o nosso segundo dia, então, da nossa jornada empreendedora. E hoje vocês não vão ver só o Jean sozinho aqui falando sobre produto, falando sobre como criar um negócio, enfim. Hoje a gente está numa noite especial. Hoje a gente está aqui com a Zuleika da Impulsionando Carreiras. Aí, quem está acompanhando os stories da Pix Medias já deve ter visto, né, que ela é a nossa convidada hoje. Mas antes da gente chamar a Zuleika para vir conversar com a gente, eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço. Aqui no cantinho vai ter um botãozinho de compartilhar. Aproveita e envia essa live aí para mais amigos, envia lá no grupo da família, né? Envia lá no grupo do trabalho, manda para alguém aí que pode tá pensando em abrir um negócio, enfim, quer acompanhar a nossa jornada empreendedora. Aproveita, compartilha agora essa live, talvez faça sentido para ela, faça sentido para essa pessoa acompanhar também tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Eu vou esperar a Zuleika, que é a nossa convidada hoje, está disponível, isso, ela já entrou, pode nos mandar a solicitação para a gente começar nosso bate-papo. Hoje vai ser um tema bastante interessante, pessoal, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento de carreira. A Zuleika aí que conhece muito bem esse tema, enfim. O pessoal chegando aí, Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar acompanhando aí nossa live. Só um segundinho, então, vou incluir aqui junto a... Pessoal que está chegando agora, vai mandando aí feedback se está conseguindo nos acompanhar, se está realmente mandando aí pros... Zuleika, boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo! Coisa boa! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de conversar com você sobre esse tema. A gente fica muito feliz, eu quero inclusive te agradecer mais uma vez, Zuleika, pela tua disponibilidade. Eu sei o quanto tá corrido para você, o quanto é difícil a gente conseguir liberar aí um momento para poder parar, para conversar, mas muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Esse é um assunto muito bacana que a gente vai trazer aqui pro pessoal, tenho certeza que vai ser uma noite bastante bacana para a gente explorar esse tema de carreira que é tão importante. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, adoro conversar sobre esse tema. Coisa boa. Bom, Zuleika, eu vou deixar para a gente apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre você, da onde você o que você faz efetivamente, né? Eu não tenho a menor possibilidade de falar o teu sobrenome. Por favor, fala o teu sobrenome para o pessoal e te apresenta um pouquinho melhor. Tá certo, o meu sobrenome é Heinheiner. Ele tem... Heinheiner. Isso, não tem nenhum A, né, na escrita, mas tem uma pronúncia diferente mesmo. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mudei para a capital, Porto Alegre, para estudar, fazer faculdade. Então, legal. Eu estudei psicologia e hoje eu trabalho ajudando as pessoas a desenvolverem suas carreiras. Eu gosto de dizer que eu ajudo as pessoas a desenvolverem a sua inteligência de protagonismo de carreira. Ou seja, legal. Desenvolver um plano para que a pessoa possa assumir a sua parte da responsabilidade. Muitas vezes, até mesmo por uma questão cultural, nós esperamos que a empresa nos promova, esperamos que a sorte nos ajude e muitas vezes não vamos em busca de construir a nossa história, de fazer a nossa parte. E aí que surgiu, então, esse tema que a gente gosta de trabalhar, que é o de inteligência de protagonismo de carreira. Que legal, que massa. Perfeito. Tu é da onde do interior do Rio Grande do Sul? Mas qual que é a cidade, Zuleika? Só para o pessoal ficar sabendo. Ametista do Sul. Pois então. Ametista do Sul. Né? Ametista do Sul é a capital mundial da pedra ametista.
Então, sim, quando sim, tu sim. falasse de empreendedorismo, né? Eu gosto muito desse tema. Esse é um tema muito atrelado à temática de carreira. E eu precisei e passei muito por isso também na minha história. Então, quando eu mudei para Porto Alegre com o objetivo de estudar, eu vim dessa cidade, mas a minha família tinha uma situação financeira extremamente difícil lá e não podia me ajudar com absolutamente nada. Então, quando eu mudei, fui morar com uma prima, eu trabalhava de domingo a domingo para conseguir estudar. Bom, isso só foi possível porque eu consegui muitas bolsas na faculdade. Na época eu tinha, eu gosto de brincar que às vezes um grande problema também pode ser uma grande solução. Sem dúvida. Oportunidades disfarçadas, como diz o livro. Perfeito, né? Perfeito. Na época, a única coisa que eu tinha era um atestado de pobreza. Literalmente. Tinha um canudo. Então, assim, lá no interior se ia no cartório, né? Então, as famílias que não tinham recursos nenhum tinham esse atestado. E na época, o governo federal, ele disponibilizava bolsas para pessoas com muita dificuldade financeira. Graças a esse atestado, eu consegui 50% de desconto. Olha. E aí, foi possível ingressar na faculdade. Ainda não dava para pagar os outros 50%. Então, depois, trabalhando de domingo a domingo, eu conseguia pagar 25%. Então, ainda consegui um crédito educativo. E aí, sim, foi possível fazer a faculdade. Aí, imagine que a minha família tinha uma situação muito difícil lá no interior. O que é que acontece? Só tinha um jeito, nós tínhamos que tentar empreender, porque não tinha como ficar aqui trabalhando, sabendo que a família estava lá numa dificuldade enorme. Então, mas tu trabalhou antes, Zuleika? Trabalhou antes em alguma coisa ou tu já saiu empreendendo? Trabalhei bastante. Bom, eu trabalhei ainda lá em América do Sul como guia de turismo. Lá as coisas eram muito divertidas, tá? Porque no interior a gente faz um pouco de tudo. Numa única empresa, então, eu trabalhava como guia de turismo, eu atendia em uma agropecuária. Lá nessa mesma agropecuária, não é que eu sou muito antiga, tá? É que a cidade está um pouco defasada. Claro, sim, perfeito. Lá tinha centro telefônico. Então, nessa minha primeira experiência, eu atendia no comércio, eu era guia de turismo, eu recebia turistas do mundo inteiro para apresentar a cidade e atendia muitos clientes. Adorava esse trabalho, né? A gente tem aquela coisa de que a gente só enxerga até onde o nosso horizonte alcança. Então, eu era muito feliz lá no interior. Mas era visível que não existiam oportunidades de carreira. Então, diante daquela situação lá da minha família, eu não conseguia estudar em uma universidade lá, porque lá o curso que eu queria muito estudar psicologia, ele só tinha no turno da tarde, assim como aqui em Porto Alegre. E inviabilizava a possibilidade de trabalhar para poder pagar o curso. Então, quando eu mudei para cá, tinha uma prima que trabalhava num comércio, na área de alimentação. E aí, como era relacionado a churrasco, a carne, se trabalhava mais nos finais de semana e nos feriados. Com isso, eu pude trabalhar e estudar. Então, eu trabalhava todos os dias da semana, sábado, domingo e feriado, para compensar. Nossa, superação total! Era corrido, tá? E aí, eu aprendi bastante enquanto empregada nesse segmento do comércio. E foi aí que eu enxerguei uma oportunidade de convidar a minha família a empreender nesse mesmo segmento. Afinal, já muitos familiares trabalhavam nisso. E aí deu tudo certo. Depois, num outro dia, eu te conto a história toda. Imagina, comprar um negócio sem muitos recursos financeiros é difícil, né? Sim, mas, sem dúvida. O processo também ajuda. Não, e é legal, eu achei muito legal a tua história e obrigado por compartilhar com a gente,
porque ela conta uma história que é muito vívida, assim, dentro do Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa que veio do interior, ela, de alguma forma, buscou uma colocação aqui na cidade grande, digamos assim, e começou a empreender, viu aí uma oportunidade, começou a empreender. Muito legal a tua história, muito legal mesmo. Então, nós começamos aí, veio a minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Na época, eu tinha 20 anos, o meu irmão tinha 16. Como eu tinha bolsa na faculdade, e a gente comprou esse negócio todo financiado, não sabíamos no que ia dar, né? Então, a minha família não podia ter nenhum bem no nome, porque se surgisse alguma coisa, eu perderia a bolsa. Então, meu irmão, que tinha 16 anos, foi emancipado para poder assinar todo o compromisso dos pagamentos parcelados da empresa que nós compramos. E aí, o que acontece? Trabalhávamos muito, aí sim, de domingo a domingo, acordava às 4 horas da manhã para fritar polenta nos finais de semana e feriado, para conseguir dar conta do tamanho da venda. E as coisas foram dando certo. Tá brincando? Você vendia polenta, era isso então? Nossa, eu atendia no caixa, eu atendia o cliente, eu fazia limpeza. Limpeza era o que eu mais fazia, porque todo dia faltava alguém da limpeza. Então, assim, tinha que... No empreendedorismo, que legal! Nesse segmento de varejo, de comércio, a gente precisa fazer um pouquinho de tudo, ainda mais quando está começando e não tem recursos, né? Acho que você tocou um assunto bem legal, assim. A gente costuma brincar aqui na Pix Mídias que tem o empreendedor raiz e o empreendedor Nutella, né? E o empreendedor raiz é aquele que corre atrás dos sonhos deles, realmente, né? Se ele tem que levantar de madrugada, ele levanta. Se ele precisar limpar o chão, ele limpa. Se ele precisar atender no caixa, ele atende. Desde que ele tenha muito bem claro aonde ele quer chegar e entender como que ele vai fazer isso, como ele vai fazer para chegar nesse local, né, onde ele quer chegar efetivamente, eu acho que faz total sentido, assim. Então, muito legal, muito legal. Acho que você se encaixa perfeitamente no empreendedor raiz, né, que é o que a gente brinca bastante aqui. Que legal, que legal. Eu gosto muito de uma frase do Dolabella, de um autor que diz que empreendedor é aquela pessoa que tem um sonho e corre atrás dele. Né? Perfeito. E eu vejo muito nisso, assim, porque no meu caso, nós tínhamos uma realidade, ou aceitava aquela realidade, ou buscava construir outra. E, ótimo, claro, excelente. A questão não é fácil no início, né? Eu acho que, assim, um dos pontos a se tratar quando a gente está compartilhando sobre empreendedorismo é poder entender que as coisas não caem do céu. Hoje, eu recebo muitos clientes trabalhando o planejamento de carreira e eu percebo que muitas vezes tem uma frustração gigantesca no início dos projetos quando algo não dá certo. Mas não existe nenhum projeto de sucesso que não tenha dificuldades no início, que em algum momento alguma coisa não vai dar certo, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você trouxe um tema bastante forte, porque o próprio dia de hoje, o nosso tema principal é que as pessoas nunca estão 100% prontas para absolutamente nada. Eu acho que o principal motivo para que as pessoas que dão certo, que se diferenciam das pessoas que não dão certo, é que elas começam antes de estar pronto. Acho que a pessoa não está 100% pronto nunca. Faz sentido para ti? Aquela velha frase, antes feito do que perfeito. Perfeito. A gente sabe que não existe estado da arte. Quanto mais melhoramos, mais enxergamos oportunidades de melhoria. Então, se a gente esperar o cenário ideal, a gente nunca inicia. Mas eu posso te dizer que eu sofri muito com isso, tá? Eu sempre fui uma pessoa de querer as coisas muito organizadas, de começar o mais próximo possível da perfeição. Mas teve um livro que eu gostaria de indicar, que é esse aqui, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Recomendo a todas as pessoas, tá? Seja empreendedor ou intraempreendedor, aquele que vai empreender dentro de uma empresa, né? Esse livro, eu não sei se vocês conhecem, ele é de uma autora que se chama Brené Brown, e ela tem um dos 5 TED Talks mais vistos do mundo. Então, esse livro é resultado de uma pesquisa gigantesca
e revolucionou o mundo, onde ela traz esse tema central, a coragem de ser imperfeito. E ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. O que é isso? É a pessoa aceitar essa possibilidade de errar. Nós temos uma questão cultural que a gente, desde pequenininho, vem sendo preparado pelas nossas famílias para não errar. E pior do que isso, a ideia de que o erro é feio. Isso é muito ruim. Isso nos bloqueia. Porque aí o que acontece? Eu já começo qualquer projeto com medo de errar. E se eu tô com esse medo, muitas vezes eu nem começo. Eu nem dou continuidade ou eu postergo muito para que isso aconteça. Então, o que ela vem e nos diz? Quando a gente assume que somos seres imperfeitos, não existe um ser humano perfeito, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente vai errar, vai acertar, vai crescer, vai aprender. E quando a gente assumir isso, e assumir que vai ter um erro, assumir que agora nós vamos fazer uma live, que nós vamos nos empolgar, que em algum momento vai ter uma palavra errada, que talvez alguém não tenha a mesma percepção do que nós estamos falando, isso é ser humano. Então, quando é dar o primeiro passo, né? É dar o primeiro passo. E assim, ir para qualquer projeto sem o medo de errar. E tendo a clareza de que quando o erro acontecer, a gente precisa lidar com ele. Então, excelente. Quem estiver assistindo essa live, eu com muito carinho recomendo. Depois me manda lá uma mensagem contando o que achou desse livro. Ele é um livro super fácil, gostoso de ler e muda a vida da gente, tá? Zuleika, repete o nome do livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Olha, que legal. Depois o pessoal aí, com certeza a gente vai colocar nos stories aqui. Achei muito legal. E também no Impulsionando Carreiras lá no Instagram, a gente deixa no stories aí, marca a Zuleika para o pessoal poder ler, com certeza. Ai, me contem como foi. Isso eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Fez na minha e eu recomendo para todos os meus clientes e todos eles, com certeza, vão validar isso com vocês. Perfeito. O Leandro trouxe um ponto bem legal, achei bacana, eu estou acompanhando enquanto você vai falando, eu vou acompanhando aqui também os comentários. O Leandro falou que nos cobramos a cada dia a perfeição, né? E vai muito em encontro com o que você trouxe, né? A gente não está pronto para errar, talvez não há uma base sólida para que você saiba errar e você busque a melhoria, né? Você consiga entender com o seu erro e você comece de novo. E o empreendedor, ele passa por isso sempre. Quem empreende sabe, você começa, às vezes estão as mil maravilhas, né? Você está vendendo, está tudo certo, daqui a pouco, crise. E depois você começa, melhora de novo, crise, acontece alguma coisa. Então, é muito volátil, né, Zuleika? Constantemente você precisa aprender a errar rápido e com o menor custo, né? Isso. E sabe, o que essa autora nos ensina é que essa questão da perfeição nos traz um peso muito grande. E aí, quando a gente comete algum erro, a gente entra numa linha de sofrimento muito grande. E aí, muitas vezes, a gente gasta tanto tempo vivendo aquele sofrimento e a gente poderia estar... Eu não estou dizendo para a gente negar o problema. Não é isso, né? Sofrer faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos. Vai ter dor, vai ter dia que a gente está chateado. E é assim mesmo. Só que o problema é quanto tempo eu vou levar para sair desse problema. Se isso durar algumas horas, durar um dia, tudo bem. A gente vai lá, reconstrói, conserta e vamos de novo. O problema é que algumas pessoas, no primeiro erro, já bloqueiam. Perfeito. Ou, às vezes, elas passam a ter um cuidado tão excessivo que nem dão continuidade em outros projetos que iam ser muito legais. Então, eu acho que, assim, uma coisa importante é a gente entender que vai ter erro. Porque existe um pensamento imaginário de que talvez se eu fizer tais e tais coisas, é possível que não exista erro. É assim, ó, eu não conheço um cliente que não chegue no início sofrendo por algum erro ou postergando enormemente um projeto porque está com medo de errar.
Então, assim, se a gente for um pouquinho racional, a gente assume, vai errar, vai existir. É aquela vozinha, né? É aquela vozinha falando pra ti. Exatamente. Então, a primeira coisa é, seja racional. Vai existir erro. Ponto. Uhum. Vai existir algum sofrimento? Vai. Você é ser humano, você pode, se permita. Mas, em algum momento, você vai ter que aprender a superar isso de uma forma mais rápida. E aí, esse livro ajuda bastante. Que é, Legal. bom, vamos tirar o máximo de aprendizado disso e vamos seguir em frente. Perfeito. E por isso que é tão importante, né, Zuleika, a gente ter, de alguma forma, uma assessoria, uma consultoria, alguém que daqui a pouco já passou pela mesma situação que você quer passar, ou que você quer alcançar, e você modelar, talvez, aquela pessoa, você ter uma assessoria, alguém que te guie, que te mostre o melhor caminho para você alcançar aquilo que você tanto almeja, né? Então, tem muitas possibilidades para quem está nesse momento de querer pensar sua carreira, pensar os passos futuros. Uma delas é uma consultoria, é uma assessoria pensando detalhadamente a sua carreira. Outra possibilidade também é buscar uma mentoria. Para quem ainda não conhece o conceito de mentor, é aquela pessoa que você admira na área que você ama trabalhar e que você convida essa pessoa para ser o seu mentor. Bom, um mentor de carreira tem alguns pontos que são importantes ser considerados. Ele não pode cobrar, tá? O mentor de carreira é aquela pessoa que te acolhe e vai te assessorar porque ele acredita no teu potencial e ele enxerga uma oportunidade de te ajudar sem te cobrar uma questão financeira em troca. Então, por exemplo, se eu sou psicóloga, sou da área de carreira, tem uma pessoa que eu admiro muito e aí eu convidei essa pessoa para ser a minha mentora. Essa pessoa me ajudou por muitos anos sempre a pensar que cursos eu tinha que fazer, que formações eu tinha que buscar, que livros são importantes para ler, quais entrevistas de carreira fazer. Então, assim, é uma pessoa que já chegou num estágio que você gostaria de chegar. Então, legal. E para compartilhar com o pessoal, assim, essa parte de mentoria, né? A pessoa serve tanto para alguém que está numa posição hoje numa carreira, dentro de uma empresa, e quer continuar e tá tudo certo, porque empreender não se resume somente a abrir um negócio, mas você pode empreender dentro da sua cadeira, dentro do CNPJ de uma pessoa, né? Como a gente costuma dizer. E também uma pessoa que quer abrir um negócio, ou daqui a pouco que está numa empresa e daqui a pouco quer sair dessa empresa por algum motivo e quer empreender, quer abrir o seu próprio negócio, o mentor, de alguma forma, ele pode ajudar também, correto, Zuleika? Excelente. O mentor é aquela pessoa que você admira onde você quer chegar. Então, se eu sou do RH de uma empresa e eu admiro um grande gerente, diretor de RH de uma outra empresa, eu preciso buscar construir um vínculo de relacionamento com essa pessoa para poder convidá-lo a ser o meu mentor. Mas agora, se eu estou empreendendo, abrindo a minha empresa, né, lá no meu segmento, no meu negócio, e eu conheço um empreendedor de sucesso, uma pessoa que eu admiro muito e que já construiu uma história, né, que hoje está onde eu gostaria de chegar, eu também posso convidar essa pessoa com a ideia do mentor. Vamos fazer uma comparação assim rápida. Num processo de coaching, por exemplo, o coach vai te ajudar a que você busque as suas respostas. Num processo de mentoria, o mentor ele te dá as respostas, ele ajuda a encontrar caminho. Ele vai te dizer, olha, quando eu fiz tal coisa, aconteceu isso. Sugiro que tu faça isso. Entende? Então, assim, claro que cada momento, cada pessoa tem os seus, né, a sua história, os seus detalhes, mas eu vi que alguém colocou ali, são os gurus, isso mesmo, né? Então, perfeito. São os gurus, aquela pessoa que vai te ajudar e que muitas vezes alguns erros a gente pode minimizar fortemente, porque ele vai te dizer, não faz isso.
vai por outro caminho. Olha, eu experimentei essas duas possibilidades, vi que isso aqui dá certo. É aquela pessoa que você pode trocar, que você pode confiar e que ele generosamente vai te ajudar, porque ele não está esperando nada em troca, a não ser te ver realizado, conquistando, né, os teus sonhos. Então, esse é o ponto-chave para um mentor, tá? Tem que ser uma pessoa que verdadeiramente quer te ajudar. Bom, que legal. As pessoas me perguntam, eu posso ter um mentor e ainda assim fazer um processo de desenvolvimento de carreira? Claro, pode fazer os dois. Só que o processo de desenvolvimento de carreira, que pode ser coaching de carreira, né? Às vezes o coaching ele tem uma facilidade maior de ser conhecido, ele vai durar um espaço de tempo. O mentor pode te acompanhar pela vida inteira. Então a gente pode, de certa forma, dizer que o coach, né, a diferença entre o coach e o mentor é que o coach, de certa forma, e a gente não denegrindo de nenhuma forma aqui, cada um são formas de atuação diferentes, é que o coach, de certa forma, ele vai te ajudar de forma um pouco mais rápida, e o mentor é aquele que vai te ajudar até o final. Ele vai te ajudar a alcançar aquele objetivo que você tem até o final, te ajudando em diferentes formas. Também. O que pode acontecer é você ter um mentor por projeto? Pode. Não legal. Né? Não é tão comum, mas pode. Tá? Não tem problema. A questão do tempo geralmente é uma relação que perdura. Tá? Mas ele pode ser também uma relação mais curta. Só que o mentor, ele te diz o que ele fez, ele te diz o que ele aprendeu naquela área, ele te dá respostas. Geralmente o coach vai te ajudar a construir as tuas respostas. Legal. E eu não entendo eles como conflitantes, eu entendo eles como complementares. Que baita sacada mesmo, Zuleika. O pessoal que estiver interagindo aí, quiser ir mandando também mais perguntas, além do que a gente está falando aqui, podem compartilhar, vamos aproveitar aí o momento da Zuleika, porque ela está dando uma aula pra gente aqui, fantástico, muito bacana. Zuleika, deixa eu te perguntar, ao longo desse tempo de consultoria que você faz, você percebeu, ou pelo menos de alguma forma você percebe algum padrão dentro dos profissionais? Por exemplo, tá? Eu estou há 5, 6 anos dentro de uma carreira e é fato que essa pessoa daqui a algum tempo, se ela não evolui dentro da carreira dela, ela vai migrar para um negócio. Ou, de alguma forma, aquela pessoa começou lá como jovem aprendiz, está evoluindo na carreira e agora ela vai se tornar um gerente, por isso e por isso. Tem algum tipo de padrão? Você observa algum tipo de padrão nesse sentido? Ou não tem isso? Pois então, essa é uma ótima pergunta. De fato, não tem isso, tá? Cada ser humano, ele é único e ele é muito especial. Mas o que existe? São diferentes possibilidades. Por exemplo, existe a possibilidade de crescimento na carreira. Bom, legal. Eu quero crescer enquanto uma profissional de RH. Ou você quer crescer enquanto um profissional de marketing, por exemplo. Tá? Existe uma outra possibilidade que é mudança de carreira na mesma empresa. Então, eu hoje sou do RH, mas agora eu descobri que eu quero trabalhar no marketing. E por muitas vezes a empresa possibilita que eu mude de carreira dentro da mesma empresa. Outra possibilidade é eu mudar de empresa na mesma carreira. Né? Que costuma ser o mais comum de encontrarmos. Perfeito. Outra possibilidade é eu mudar de carreira e de empresa. Outra possibilidade a gente chama de carreiras complementares, que é eu vou seguir trabalhando na empresa que eu estou atuando, eu estou confortável lá, eu gosto do que eu faço, mas eu quero me experimentar mais. E aí eu concilio com o empreendedorismo fora daquela empresa. Então, perfeito. Aí eu tenho 2 carreiras ao mesmo tempo. Conheço muitas pessoas que têm uma carga horária lá na empresa e que fora disso ela está empreendendo em outros segmentos. Então, veja quantas possibilidades nós temos, né?
Sim, perfeito, perfeito. E acho que é legal compartilhar, assim, às vezes, eu mesmo consegui, ao longo da minha carreira, eu tive 10 anos trabalhando efetivamente dentro de empresas, apesar de ter trabalhado somente em 2 empresas, trabalhei 5 anos em cada uma delas. Trabalhei na Summit, que é uma empresa aí que faz parceria com a Faber-Castell, e no Grupo RBS, foram as únicas 2 empresas que eu trabalhei, 5 anos em cada uma. E ao longo desse tempo eu vi muitas pessoas chegarem a um certo momento, Zuleika, e dizer assim, olha, eu acredito que eu não vou mais crescer, por algum motivo, talvez não foi muito bem mentorado, não teve um mentor que conseguiu ajudar ele, mas por algum motivo ele percebeu, olha, eu não consigo mais crescer e eu vou abrir meu negócio. Eu vou sair daqui, vou abrir meu negócio. Só que muitas vezes dessas pessoas, elas não empreendiam dentro do CNPJ de outra pessoa. Então elas esperavam sair da empresa para se tornar um empreendedor. E qual que é a sacada, assim, qual que é a ideia que você pode trazer para as pessoas que estão pensando, olha, eu acredito que eu quero sair hoje da empresa que eu estou, não estou confortável por algum motivo, quero abrir meu negócio, mas existe alguma possibilidade da pessoa se auto-perceber que ela talvez não está no momento certo de empreender, talvez ela não é um empreendedor, mas ela pode desenvolver a habilidade de um empreendedor. Tem algo que você possa trazer como dica nesse sentido? Tem. Sabe que o empreendedorismo ele pode ser aprendido, isso é muito legal. Perfeito. Mas eu gosto de falar de carreira, eu imaginaria um tripé, sabe? Se você colocasse carreira no centro, 3 pontos são fundamentais. Tanto no empreendedorismo quanto no intraempreendedorismo. O empreendedorismo é quando eu resolvo abrir o meu próprio negócio, a minha própria empresa. O intraempreendedorismo é quando eu decido empreender, assumir o protagonismo da minha carreira, só que dentro de uma empresa de outra pessoa. Então, legal. Já existe na literatura essa ideia de empreender dentro de uma empresa que não a sua. Isso se chama intraempreendedorismo. Então, tanto no empreendedorismo quanto no intraempreendedorismo, eu colocaria carreira sobre 3 ângulos. O primeiro, é fundamental ter autoconhecimento. Seja eu um empreendedor que vou abrir minha empresa, ou seja eu uma pessoa que decidi trabalhar em uma empresa de outra que já está estabilizada, né? E que me traz uma série de estabilidades. Se é que é possível falar em estabilidade nesse momento. Se é que existe, né? Se é que existe, né? Mas comparado àquela questão assim de que eu não vou investir sem saber qual o retorno que vai me trazer, né? Quando eu empreendo, eu não tenho garantias de sucesso. Eu sei que eu vou ter que trabalhar muito e é possível que em algum momento exista esse retorno, mas não tem garantia. Quando eu assino a minha carteira e vou trabalhar numa empresa, se eu vou trabalhar dentro da minha área de conhecimento, como tu disse, tu trabalhou muitos anos em cada uma das empresas. Teoricamente, tu estavas seguro, tu estavas, né, fazendo aquilo que tu sabia fazer. Então, assim, em termos de risco, por vezes a gente tem uma ideia de que empreender no próprio negócio é mais arriscado, né? Hoje já não se pode mais dizer nada. Então vamos deixar esses conceitos em stand-by. Depois do coronavírus a gente volta a conversar, né? Teoricamente era isso. Aí por que eu te falo em autoconhecimento, tá? Hoje, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me procura é: qual é o teu objetivo de carreira? E aí, as pessoas já me olham, mas não me respondem. Aí eu te pergunto, onde você quer chegar? Onde especificamente você quer chegar? Perfeito. Às vezes a pessoa não tem isso claro para ela, né? Aí eu te pergunto, qual cargo você está buscando? Às vezes até isso é difícil. Qual salário que você busca? Onde você quer chegar em termos salariais? Aí, se eu quiser complicar um pouquinho mais, eu pergunto, o que te faz feliz? Nossa, é um tiro. Aí quase ninguém consegue me responder num primeiro encontro, né? E aí que vem, por que é importante ter autoconhecimento? Porque se eu tenho clareza do que me realiza, de onde eu quero chegar,
eu consigo ir para o último ponto do tripé que eu comentei com vocês, que é o de traçar um plano de ação. Perfeito. Como é que a gente traça um plano de ação se a gente não sabe exatamente para onde quer ir? Ainda no ponto de autoconhecimento, quais são as tuas forças e fraquezas? Eu gosto muito de uma abordagem da psicologia positiva que diz, foca nas tuas forças e não nas tuas fraquezas. E aí eu lembro de um caso de uma empresa onde o pai, que era o dono da empresa, direcionou a carreira da filha para a área financeira. Porque, afinal de contas, tem que ser alguém da família para cuidar do dinheiro do negócio, né? E aí, Perfeito. o que acontece? Essa moça foi para lá, ficou anos, fez faculdade de administração, ficou muitos anos trabalhando, só que ela era uma pessoa muito infeliz. E aí, um dia, quando se inicia esse trabalho de carreira lá na empresa, ela diz, olha, o que a minha estagiária faz em meia hora, eu levo um turno inteiro para fazer. Então, ela se sentia, além de tudo, muito incompetente. E aí a gente foi fazer avaliação psicológica, foi fazer atividade de feedback, entender um pouquinho, né, das forças dessa pessoa, e a gente consegue perceber que ela tinha uma facilidade criativa gigantesca. E uma questão mais de racionalidade numérica super difícil para ela. Então, imagina que essa era uma pessoa que estava trabalhando exatamente na sua fraqueza. E ela não explorava absolutamente nada da força, que era essa questão da criatividade, da inovação. Então, o que aconteceu? Com o tempo, se conseguiu negociar com o pai dela e ela migrou para a área de marketing. Bom, em 3 anos, eles alcançaram resultados excelentes na empresa. Por quê? Porque ela renovou toda a área de marketing e era uma das coisas que a empresa precisava muito naquele momento. Então, eles fizeram um plano, transferiram a área administrativo financeiro para uma outra pessoa, ela fez uma nova formação, foi para a área de marketing e hoje ela contribui muito com a empresa e é uma pessoa muito realizada. Então, por que é importante o autoconhecimento? Porque, por vezes, a gente está trabalhando naquilo que surgiu a oportunidade um dia, mas a gente nem sabe se aquilo é uma coisa que a gente faz com facilidade, se é o nosso melhor, se nos realiza. Então, o primeiro ponto é identificar quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, o que eu faço com facilidade, o que eu gosto de fazer e quais os pontos que eu posso desenvolver só para melhorar as minhas forças. Eu gosto Perfeito. de dar um exemplo. Só um exemplo que eu gosto de dar. Quando a gente era criança, não sei, lá no interior, a mãe chamava a gente para estudar. A gente estava na rua brincando, né? Ela dizia, tem que vir estudar. E se a gente fazia lá tantas matérias, e, por exemplo, eu gostava muito de matemática. Não gostava de português. Uma psicóloga gostava de matemática, é muito estranho. Mas eu não gostava de português. A minha mãe, ela dizia, vem estudar português. Ela não me dizia, vem estudar matemática. Que eu ia bem. Sim, porque era onde não era da fraqueza, né? Exatamente. E como é que a gente culturalmente cresce? A gente cresce dando luz, dando força para nossa fraqueza. Porque os nossos pais nos dizem para ir lá estudar aquilo que a gente tem dificuldade. E, na verdade, carreira de sucesso está muito atrelada em a gente descobrir aquilo que a gente tem facilidade. E aí investir a nossa energia, a nossa formação e o nosso tempo em desenvolver essas facilidades. Então, Perfeito. Conhecer forças e fraquezas é fundamental. Excelente, excelente. Acho que tem 2 pontos bem importantes que você trouxe. Uma delas é aquela famosa frase, né, Zuleika? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Isso. E, além disso, ter pessoas no... Exatamente. E, além disso,
ter as pessoas no lugar certo, né? Você trouxe aí a situação dessa menina e isso faz a gente refletir se quem está vendo essa live agora, de alguma forma, isso começa a nos tocar. Será que nós realmente estamos no lugar certo? Será que realmente a gente está buscando o que a gente faz hoje porque a gente realmente é apaixonado por aquilo que a gente faz ou não, né? É só por uma necessidade maior, às vezes dinheiro ou algo do tipo, às vezes tem um objetivo maior que não é aquilo que vai te satisfazer efetivamente, que vai te fazer feliz de alguma forma, né? Então, por exemplo, quem está pensando em abrir um negócio, seria excelente se ele conseguisse direcionar para uma área que ele gosta e que ele tem facilidade. Claro que às vezes surgem algumas oportunidades que é difícil abrir mão, porque é uma excelente oportunidade, mas o ideal é que em algum momento essa pessoa consiga, né, conciliar com isso. Agora, para quem está trabalhando em uma empresa, vamos lá, nós temos que ser coerentes, né? Não dá para sair pedindo demissão amanhã e vou buscar algo que eu ame. Não, nós precisamos pensar uma transição de carreira, né? Perfeito. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? A gente não pode sair fazendo aí uma maluquice, tomando decisões precipitadas. Mas qual é o ponto quando a gente fala de carreira? Se hoje eu trabalho em algo que não me realiza muito, ou às vezes que não me realiza nada, eu não vou pedir demissão amanhã. Mas você tem duas opções. Ou você fica lá pro resto da sua vida de bracinhos cruzados, fazendo aquilo e envelhecendo, esperando sempre o quinto dia útil. Ou você vai mantendo esse trabalho para pagar as suas contas, sustentar a sua família e, ao mesmo tempo, você vai buscando construir a oportunidade que vai te levar para a realização. Então, perfeito. Você pode conciliar os dois, né? Exatamente. Então, você pode fazer um processo seletivo e só pedir desligamento quando você encontrar uma outra vaga. Você pode ir fazendo um curso de graduação ou de pós-graduação para ir gerando formação. Pode fazer curso técnico. Ou, né, você também pode fazer aquilo que eu falei antes, que é uma das possibilidades, conciliar com outra atividade para ver se dá certo. Perfeito, perfeito. E você dá a dica, Zuleika, da pessoa que está pensando em sair da sua empresa hoje, que está trabalhando há anos e está pensando em sair da empresa, que ela procure o RH da empresa e deixe isso claro para a empresa que ela quer sair? Ou você acha que ela simplesmente deve, talvez, procurar um mentor, talvez procurar um coach para guiar ela? Qual que é a dica-chave aí? Ela deve sim compartilhar isso com a empresa ou ela faz por conta própria? Porque as pessoas têm muito essa dúvida, né, no momento de sair. Depende, tá? O que acontece? Tem empresas que vão receber isso muito mal. Então, se você comunicar isso, é basicamente como se você estivesse fazendo um pedido de demissão. Estou pedindo demissão. Eles vão começar a fazer um processo seletivo e daqui a pouco vão te desligar. Entretanto, existem outras empresas que podem até buscar uma oportunidade dentro dessa própria empresa ou que vão ser compreensivos e vão te ajudar nessa caminhada de buscar esse novo trabalho, essa nova oportunidade. O que eu sugiro? Você ter um bom vínculo com o seu gestor, tá? Então, assim, se você tem uma boa relação, se você é muito competente, você pode tratar isso desde que ele se demonstre preocupado contigo, direcionado para a gestão de pessoas e que você entenda que ele vai querer te ajudar. Isso é muito, muito importante, porque se você conversar ou trouxer essa questão da sua insatisfação de um jeito que seja mal interpretado, isso pode causar um problema muito grande. Excelente. Perfeito. A Ingrid trouxe aqui um ponto, tô vendo nos comentários aqui, que é protagonismo, né? Então você ser protagonismo da sua própria história. Achei excelente. Exato. Então, assim, nessa hora de decidir se eu vou comentar ou eu não vou comentar, tem que conhecer muito bem o gestor. Aí algumas pessoas vão me dizer, mas Zuleika, eu vou estar sendo desonesta se eu estiver buscando uma outra oportunidade e eu não comunicar à empresa. Eu penso que primeiro você tem que conhecer as oportunidades do mercado. Como é que você vai tratar de uma coisa que você nem sabe ainda se vai encontrar, né? Então isso você vai estar sendo cauteloso com você e com a empresa.
eu sempre sugiro uma coisa: decidiu por sair, saia pela porta da frente, tá? Excelente. Eu também sou professora, tá? Dentre as minhas múltiplas atividades, eu também sou professora. Todos os meus alunos sabem disso, tá? Saia pela porta da frente. Por quê? Porque os locais onde você trabalhou são as suas referências. As pessoas vão te conhecer ou vão buscar uma indicação, muitas vezes, nessa empresa onde você trabalhou. Ou quem vai te indicar para futuras oportunidades na vida vai ser os teus ex-colegas, teu ex-diretor, né? Ou o dono da empresa. Hoje você abriu uma empresa, né, Jean? Isso, exato. Você pode contar, provavelmente, com algumas das empresas e dos colegas onde você já trabalhou. Perfeito. Eles podem te indicar, eles podem te contratar. E se você quisesse ir trabalhar numa outra empresa, eles têm que te dar uma boa referência. Se o RH liga lá, eles precisam poder, né? Tu precisa contar com isso. Então lembra, sair pela porta da frente é algo que você faz para sua carreira, não para a empresa. Aí as pessoas precisam lembrar, mas aquela empresa é terrível, eles fizeram errado, eles são um monstro. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo a empresa, nem pelo contrário, né? E hoje atendo os dois lados. O que eu quero dizer é que carreira é nossa. Carreira não é da empresa. Então, tem que ter esse cuidado de tudo que você fizer, você pergunta, isso me representa? Quando você saiu da empresa, a forma com que você saiu te representa do jeito que você quer ser lembrada ou referida no futuro? A foto que você coloca no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, te representam da forma com que você quer ser vista? Então, esses detalhezinhos, eles precisam ter, assim, uma série de cuidados, porque eles vão impactar a carreira de uma pessoa para todo e sempre. Perfeito, perfeito. Excelente. Zuleika, uma aula hoje que nós tivemos aqui, com certeza, sem dúvida. Por mim, a gente poderia continuar, é um tema que eu gosto bastante. Infelizmente, o Instagram ele tem nos dado no máximo 60 minutos de live, então a gente vai ter que já ir finalizando aqui. Eu quero mais uma vez te agradecer. Foi realmente uma aula, foi 60 minutos incríveis. Tenho certeza que todo mundo que conseguiu acompanhar teve vários insights. Com certeza você conseguiu impactar as pessoas que pensam daqui a pouco em empreender, pensam em uma recolocação aí profissional, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria que tu deixasse os teus contatos para o pessoal começar a te seguir, te acompanhar. Eu vi que você também tem canal no YouTube, tem Instagram. Então, por favor, compartilha teus contatos para o pessoal poder te acompanhar. Tá. Vocês podem me encontrar, vão ser todos muito bem-vindos, vão ser recebidos com muito carinho. Tanto, né, pelo site, que é www.impulsionandocarreiras.com.br, o @impulsionandocarreiras para o Instagram, para o Facebook, tá tudo com o nome da empresa, assim, bem fácil de ser encontrado. Eu adoro conversar sobre esse tema, vou estar sempre disponível para a gente conversar. E quero deixar, assim, o meu agradecimento especial ao convite. E um convite especial para quem está nos assistindo a pensar com bastante carinho na sua carreira, no sentido de não ficar esperando que a empresa decida o que vai acontecer, esperando que a sorte te ajude, que o universo... Não estou dizendo para você sair tomando decisões malucas, sem pensar, sem planejar, não é isso. Mas que possa... se dedicar com mais carinho para essa temática. Hoje é tão assim realizador quando eu vejo pessoas que num determinado momento estavam tristes, infelizes, e de repente elas começaram a explorar essa temática e hoje, às vezes até na mesma empresa e no mesmo cargo, são muito mais felizes e realizados. Estão com os olhos brilhando. Então assim, esse é um tema que suspeita para falar, mas deixo aqui o meu convite carinhoso para que as pessoas olhem com mais carinho, com mais entusiasmo e com mais protagonismo para esse tema.
Excelente, excelente. Zuleika, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, antes da Zuleika ir embora, eu sei que várias pessoas encaminharam perguntas, tem outras perguntas que nós deixamos anotadas aqui, mas infelizmente a gente tem um curto tempo aqui que o Instagram nos permite. Zuleika, eu quero deixar as portas abertas para a gente ter uma nova rodada, a gente marcar mais uma vez uma live para a gente conversar, tanto aqui quanto no seu canal. Tenho certeza que vai ser incrível, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Olha, muito obrigada pelo convite. Vou adorar conversar sobre esse tema, tá? Então, ótimo. Fica aqui até logo. Excelente. Então tá, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, amanhã continua aí a nossa jornada aí empreendedora. Amanhã às 21 horas também aqui no canal da Pix Media, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, Zuleika, mais uma vez. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.